Fala galera, muito bem-vindos aí ao nosso Concast número 12. Hoje estamos aqui com o Coach Kuhn, Fala galera, bem-vindos de volta a mais um podcast aí. e estamos aqui com o nosso convidado mais especial, Pedrinho Maia, comentarista e apresentador e jornalista da Sport TV. Fala galera, fala André, fala Rafael, pô, prazer participar do podcast do Team Kuhn. Vamos bater um papo legal aí. Com certeza, com certeza. E normalmente aqui a gente gosta de começar aqui pelo começo mesmo. E vamos te perguntar, Pedrinho, na sua carreira, é, quando você se formou em jornalismo, certo? E Isso. saindo assim como recém-formando, como foi seu caminho até os estúdios do Globo, assim? Cara, eu no final ali dos meus estudos ali na PUC Rio, né, eu tentei o processo de estágio da Globo, né, e fui passando ali por várias etapas e tive a felicidade de ser selecionado para estagiar na Globo. Né. Na época eu tinha muita dúvida em relação a seguir ou não pela seara esportiva ali. Eu tinha uma vontade de repente, estagiar na Globo News também, que é do Grupo Globo, né? Eu gostava muito na época de economia, mas também por ter todo esse background no esporte, né? Eu vim do basquete, joguei muito basquete na minha adolescência. Eu também tinha uma vontade de fazer, né, participar das transmissões esportivas, de atuar como jornalista na área esportiva, né? E ali no momento de me decidir, eu acabei me decidindo pelo esporte. E aí, num dado momento ali do processo seletivo, você tinha que fazer uma escolha. E eu escolhi pelo esporte, e tive essa felicidade de ser escolhido lá para o Sport TV, né? Eu lembro que o Marcelo Barreto foi quem me entrevistou lá no finalzinho lá do processo seletivo, e foi um papo muito legal lá com o Barreto, e acabei indo para o Sport TV. E tô lá há 16 anos, né? Depois de completar o processo de estágio, eu fui contratado como produtor de reportagem e tô lá desde então. Entrei em 2008, né, no Sport TV. Eu lembro que era o ano da Olimpíada de Pequim. A gente fez uma cobertura espetacular, assim, que era um fuso horário completamente diferente, né? Então eu tinha acabado de chegar no canal como estagiário, né? Alguns meses depois a gente já tinha uma Olimpíada do tamanho da Olimpíada de Pequim, que foi uma Olimpíada cheia de inovação, cheia de coisas novas, né? Do ponto de vista da maneira de cobrir uma Olimpíada. Então a gente teve aquele mergulho nas madrugadas e foi uma coisa inesquecível para mim. Então esse foi o meu caminho, né? Meu começo ali, o começo de caminho no jornalismo foi exatamente chegando na Globo através desse processo de estágio, e já me apaixonei de cara assim pela cobertura esportiva. Maneiro, cara, maneiro demais. Você já chegou com um evento enorme, né? Teste de É, fogo, né? Desde o começo. E, cara, com assim, como você certeza. falou, né? O basquete sempre foi uma coisa que você gostou muito. E vamos falar um pouco sobre isso também. Como é que foi? Conta pro pessoal aí como é que foram os seus primeiros passos no basquete. A gente se conhece por causa disso, né? É, A galera não sabe aí, mas a gente se conhece aí, já não sei nem há quantos anos, mais 20 anos, sei lá quanto tempo tem que a gente se conhece, acho que mais de 20 já, né? Já deve ter uns 25 anos. 20 ou 25 talvez. É. Desde de basquete lá, de criança, lá no Botafogo, né? Mas conta É, aí pro pessoal como é que foi o seu primeiro contato com basquete, como é que surgiu essa paixão com o esporte para você? o basquete entrou na minha vida justamente no Botafogo, né? Na sede do Botafogo lá em General Severiano. A minha avó é, era sócia do clube, né? E eu era um sócio dependente também ali com a minha avó. E eu frequentava muito o clube, né? Então eu passei a frequentar ali a escolinha de basquete do clube, passei a jogar basquete ali nas quadras do clube ali aos fins de semana. E fui me apaixonando cada vez mais pela modalidade, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, né? Assistindo, consumindo muito a NBA. A memória mais remota que eu tenho é justamente o momento que eu comecei a acompanhar o basquete, foi justamente a última temporada, né? O último arremesso, The Last Shot do Michael Jordan contra o Utah Jazz. Foi a primeira vez que eu vi, né, a NBA ali tentar acompanhar uma temporada. Eu lembro muito da final
se eu não me engano, foi 99 ou 2000, entre San Antonio Spurs e New York Knicks, também foi uma final bem marcante, né, com o Sprewell, e foi exatamente naquele momento que eu estava começando a engatinhar ali do basquete no Botafogo, e eu via muito também os jogos do time adulto do Botafogo ali na sede, né, frequentava o tempo todo, e o tempo todo tinha jogo ali para a gente poder acompanhar de perto, né, aquele Botafogo que tinha Fábio Pira, Léo Figueiró, Arnaldinho, Marcelinho Machado, né? Então, comecei a Teu acompanhar companheiro aí ali, fiquei agora, né? apaixonado. Exatamente, o mundo é muito louco, né, Kun? Eu nunca ia imaginar na minha vida que um ídolo do nosso basquete que a gente via ali, né? A gente ficava acompanhando de perto os treinamentos, né? E o mundo não gira, o mundo capota, né? Hoje em dia eu tô trabalhando com ele em transmissões esportivas, isso é muito legal. Mas foi ali, né, no final da década de 90 que eu me apaixonei pelo basquete, comecei a jogar, aos poucos fui levando a sério, né? Tinha ali alguma habilidade técnica, né, para tentar me arriscar nas peneiras, mas eu acho que o grande fator ali, que foi um divisor de águas, até do ponto de vista negativo, que eu acho que fica de alerta para quem quer jogar basquete, eu acho que o componente mental é extremamente importante. Assim, eu acho que eu não consegui me firmar na base porque eu acho que faltou muito o mental, o psicológico. Eu ficava extremamente nervoso nas peneiras, não conseguia desempenhar, né? Quando a peneira é cada um querendo matar três leões, né? Então, quando começava o jogo treino ali, o coletivo da peneira era cada um querendo fazer pressão na bola, não querendo deixar o outro jogar, e eu não conseguia responder muito a isso, né? Eu conseguia desenvolver ali na situação mais solta de treinar para peneira, né? Treinar a parte técnica, os fundamentos, trabalho de pés, contra-ataque, correr em transição com a bola, mas na hora da peneira valendo, acabava pesando demais o mental para mim, o psicológico, de ter o controle, né, de ter o controle emocional, né, para fazer, para você conseguir render ali na peneira. E aí tive muita dificuldade de me firmar ali na base. Depois de não ter conseguido me firmar na base do Botafogo, eu tentei ali no Grajaú, tive um momento ali também no América, né, de entrar numa rotação, mas não necessariamente entrar em quadra, estava muito mais com o time, mas foi uma experiência muito legal. Assim, depois de um tempo eu entendi que o mental e o emocional eram muito importantes. Quando eu fiz ali 16, 17, eu decidi deixar de lado o basquete, né, essa coisa de tentar jogar basquete como federado e tentei focar totalmente no vestibular. Eu falei, vou deixar isso de lado, a minha prioridade total vai ser vestibular, vai ser entrar numa faculdade para fazer jornalismo, mas de fato o basquete ocupou uma grande parte do meu tempo na minha na minha adolescência. Eu costumo dizer que eu passei tranquilamente um terço da minha adolescência nas quadras ali de General Severiano, assim, era dormir, estudar e jogar basquete em General Severiano, e ali eu fiz muitos amigos, né? Você, o Luan Quinaia, né? É, muita gente do meio do basquete conhece o Luan também, além do Kuhn. Então fiz muitos amigos ali. Eu lembro muito do Rafael Alves, né? Um cara que também chegou a jogar muito ali, né? Na base foi um cara que apareceu muito bem, chamando muito atenção. É um cara que faz um barulho também jogando basquete de rua, né? Basquete de rua, basquete mais amador, né? Então eu lembro de uma história no dia da minha formatura do terceiro ano. Eu lembro que eu comecei a jogar ali na quadra, mais ou menos à tarde, final de tarde, e eu lembro que eu estava jogando um contra o Rafael Alves, né? E tomava porrada pra caramba, que o Alves era um craque pra caramba, né? E eu ficava ali jogando contra ele. Eu lembro que eu esqueci do tempo, eu esqueci que era o dia da minha formatura e ficava ali tentando ganhar dele num contra um, jogando, pá, 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 pá. Quando eu vi, já tinha passado o tempo da formatura. Pô, vou ficar aqui até o final da noite, chega. Não vou sair daqui enquanto não ganhar dele. E é uma história legal que eu lembro, assim, que fala muito da paixão pelo basquete, né? Então eu guardo com carinho essa história e se o podcast chegar ao Alves, mando um abraço para ele, que foi um cara que na nossa geração era uma referência, né? Era um cara que era muito divertido estar ali com ele jogando. E eu tenho essa história, assim, eu guardo com carinho essa história também. Legal demais, cara, legal demais. E assim, uma coisa que eu converso muito com
nossos atletas de base, é que, obviamente, toda criança e adolescente que joga basquete, o primeiro sonho é sempre ser profissional, né? Jogar basquete profissional. É. Mas o basquete, o esporte em si, abre muitas portas para vários caminhos diferentes, né? Você teve essa paixão toda com basquete e hoje você é comentarista de basquete do Sport TV, comenta diversos tipos e níveis de basquete diferentes, né? Uhum. Então, assim, conta um pouco pro pessoal também como que essa sua experiência no basquete te ajudou e você jogando, praticando basquete a sua vida inteira praticamente. E como que isso te ajuda nas transmissões, né? Quando você vai se preparar para uma transmissão, os níveis são vários diferentes que você Uhum. transmite, né? Que você participa como comentarista. Então, como você se prepara, como que essa sua experiência no basquete te ajudou e que tipo de desafio você enfrenta nas transmissões, geralmente? Legal. Essa experiência que eu tive na adolescência com basquete me ajudou absurdamente, né? O Sport TV não tinha, até 2015, né, os direitos de transmissão da NBA, e a partir do momento que adquiri os direitos de transmissão, eu tive a ideia de criar um blog, né, para tentar escrever um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. E o blog deu muito certo, muita gente dentro do canal passou a olhar para o blog, né, o blog como um conteúdo de qualidade, e eles me deixaram ali no radar, né? Ó, o Pedro é um cara que sabe de basquete, tem um blog, né? Ele tem essa experiência. Eu cobria muito mais futebol. Até 2014, eu cobria muito mais futebol. Inclusive na Copa de 2014, eu cobri de perto a seleção brasileira, né? Na Granja Comari, em Teresópolis, né? Contando algumas histórias, né? Acompanhei muito de perto, eu me lembro que acompanhei muito de perto o Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, que né, ganhou Libertadores, e o Oscar, né? Cada produtor, eu lembro que a gente fez uma divisão de produção que cada produtor ficava mais na cola de alguns jogadores especificamente, né? Eu fiquei muito com o Paulinho, que jogou no Corinthians e foi para a China, o Oscar, que também está na China, é o meia, e o goleiro Vitor, né? Então tentando saber o máximo da vida desses jogadores, né? E tentando contar as histórias desses jogadores, né? A maneira como esses jogadores estavam se preparando para a Copa do Mundo, através de reportagens. Então eu tenho muito essa memória. E aí, 2015, a partir do momento que o canal adquiriu, né, a NBA, eu resolvi mergulhar também nesse mundo da NBA, tendo um blog. O blog já me deixou em evidência, de certa maneira, né? Alguns profissionais ali mais experientes passaram a ver que eu escrevia sobre basquete, entendia de basquete, tinha esse background também vindo do basquete. E aí, recentemente, apareceu uma oportunidade, me convidaram para fazer um piloto, né? Um piloto que a gente diz no jargão da televisão é um teste, né? Um teste para saber como é que você vai render. E aí foi aprovado, né? Comecei a fazer os testes, né? Durante algumas semanas os testes e fui aprovado como novo comentarista da casa. E, obviamente, o fato de ter vivenciado o basquete e não só vivenciar, né, no basquete ali na quadra, né, fazendo peneiras, né, estando nesse ambiente de times, né, de basquete organizado, o fato de consumir muito basquete, principalmente a NBA, isso dá uma bagagem, né, para você falar um pouco sobre a modalidade, falar dos aspectos táticos, né, isso foi muito legal. E eu acho que isso tudo me levou a essa oportunidade, né, que eu consegui agarrar de virar comentarista e foi bem legal. E falando das transmissões, a gente tem alguns desafios, né, que as pessoas em casa às vezes não estão acompanhando, né? Às vezes a gente tem uma comunicação, por exemplo, foi uma dificuldade minha no começo, a gente tem uma comunicação com o coordenador da transmissão. Então, às vezes a gente está ali no meio da transmissão fazendo um comentário e o coordenador ele precisa dar um norte para a gente do que vai acontecer nos próximos minutos da transmissão. Então, às vezes ele liga ele abre o som, né, para fazer a comunicação com a gente, fala, olha, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, no intervalo a gente vai falar, vai mostrar um pouquinho os gols do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai mostrar os melhores momentos, tem uma entrevista com o Raulzinho,
ele vai falar sobre isso, isso e isso com o Raulzinho na entrevista, e vocês, quando voltar em vocês, vocês repercutem a entrevista, e ele dá essa explicação para a gente durante o jogo. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na quadra e na comunicação do coordenador que está passando para a gente um roteiro do que vai acontecer nos próximos minutos, né? Então acaba que às vezes a gente perde algum lance, algum detalhe específico, e pode parecer que o comentarista estava, né, tava desatento, mas ele tem que estar prestando atenção também em outros aspectos da comunicação, né? Em alguns momentos pode acontecer uma situação técnica, né, por exemplo, de áudio, que você, por algum motivo, um cabo que está mal conectado, alguma coisa na comunicação técnica, que você escuta a sua própria voz. E isso você tem que fazer o comentário um pouco mais pausado, com calma, até que o problema seja resolvido. Então, tem alguns aspectos técnicos, alguns desafios, né, nesse ponto de vista, que com o tempo a gente vai ganhando uma casca, né, em relação a como a gente pode se sair em relação a isso, né, como a gente pode improvisar e não passar para o espectador em casa que a gente está tendo alguma dificuldade. A gente vai se enquadrando ali, vai se adaptando às questões técnicas que eventualmente podem aparecer, né? E esse trabalho, né, na função de comentarista, eu acho que o fundamental é preparação, né? Eu costumo dizer que em dia de jogo eu não coloco na minha agenda nenhum outro compromisso. Assim, eu tento me dedicar o dia inteiro ao estudo daquele confronto, daquele jogo. A gente está fazendo agora, né, muito o NBB. Então eu tento ver as últimas partidas daquelas duas equipes que vão se enfrentar. Eu tento ver também as tendências em termos de números, né? Porque os números trazem muito para a gente, ajudam muito a gente a traçar o perfil daquelas equipes, né? Como é que está rendendo aquela equipe na linha de três, como é que aquela equipe está defendendo no garrafão, se está cedendo muito percentual de arremesso. E esses números trazem muitas ferramentas para a gente saber como é que cada equipe joga, né? Se aquela equipe tem um número alto de assistências por partida, já dá um indicativo se é um jogo mais coletivo, se é um jogo mais de um contra um, né? Então a gente tenta fazer ali um apanhadão dos números daquelas equipes para traçar um norte de como cada equipe pode se portar. E aí eu vou trazer o exemplo de ontem, né? A gente está gravando numa sexta-feira, a gente fez a transmissão ontem de Caxias e Franca, por exemplo, né? E eu abri a transmissão dizendo que era um jogo, do ponto de vista de encaixe, muito favorável para o Franca. Por quê? Porque eu vi que o Franca tem o maior aproveitamento do NBB na média distância no garrafão, aproveitamento de arremessos, né? E o Caxias, por sua vez, eu vi nas estatísticas que cede o maior aproveitamento ao adversário na média distância e na bola de 2 pontos no garrafão, né? Então, eu abri a transmissão dizendo por uma questão de encaixe, era uma conta que não fecha para o Caxias. O Caxias ia ter que ter uma partida muito grande ali do ponto de vista de superação, de defesa de pick and roll, de tentar proteger o seu garrafão, que é a grande lacuna da equipe na temporada, e não deu outra. E foi exatamente isso o desenho do jogo. O Franca começou o jogo já atacando muito o garrafão do Caxias, com o Wesley lá dentro, pegando toda hora mismatch contra o Isaac, que é um ala, né? Então, é muito importante a gente fazer essa varredura, fazer esse estudo dos dados, porque os números já dão um indicativo para a gente do que vai ser o jogo. Tem equipe que tem muita dificuldade para defender o perímetro, que prioriza muito a defesa no garrafão, faz muita ajuda no garrafão e deixa espaço no perímetro, acaba tomando muita bola de três. Então, esse jogo hoje vai ter que ajudar menos no garrafão, proteger mais a linha de três, porque o time tal tem um aproveitamento alto na bola de três, sabe fazer o passe extra para conseguir o espaço. Então, eu acho que os números acabam ajudando muito a gente a ter um norte do que pode ser uma partida. Eu acho que o estudo é muito fundamental, né, para indicar tendências. E eu acho que o estudo de maneira geral, não só especificamente das equipes, mas o estudo do que é o basquete moderno hoje, né, como as equipes estão tentando criar as vantagens. Eu acho que esse é o grande termo do basquete moderno, criação de vantagem, né? Você o tempo todo está tentando costurar essas vantagens para conseguir arremessos limpos, para conseguir arremessos não contestados. Então, estudar o que está sendo posto em prática do ponto de vista de tendência é muito importante, não só
em relação ao perfil das equipes, o que as equipes podem tentar fazer do ponto de vista tático nas partidas. Com certeza, Pedrinho. E, poxa, ouvir você falando aí, dá pra ter uma noção do que você realmente consegue juntar, né? Sua paixão pro basquete com a sua vocação profissional. E é uma coisa que, com certeza, em qualquer área, sempre essa combinação dá um sucesso. E, poxa, muito legal agora, só mesmo ouvir você falando de como é a preparação, cara. Muito. E muito legal, só complementando assim, a função do comentarista, eu acho que a gente tem ali o narrador, que ele está ali para narrar o que está acontecendo, né? E tem a função do comentarista. Tem a função também que é muito importante, que é a função do repórter, né? A NBA a gente não tem tanto isso porque é um evento, né? Eu falo a gente, a mídia brasileira, né? É um evento que acontece nos Estados Unidos. Geralmente você tem repórter quando é uma final, né? Mas no dia a dia você não tem um repórter ali na quadra. Mas falando mais do NBB, a função do repórter é muito importante porque ele está ali na quadra para fazer as entrevistas com os jogadores, para ouvir o que o técnico está falando com os jogadores no banco. Ó, o técnico tal falou que quer que aperte um pouco mais pressão na bola, na defesa, porque ele não está satisfeito. Ele está ali para pescar coisas que ele está vendo e ele passa para a gente na transmissão. E a função do comentarista, eu acho que ali na transmissão é falar sobre porquês, né? Trazer para o público os porquês. Por que que o Flamengo abriu 10 pontos? Né? E aí o comentarista vai lá e tem que explicar por que que o Flamengo fez uma corrida de 10 pontos. O Flamengo fez uma corrida de 10 pontos porque o Franca estava muito quente na bola de três, o Flamengo colocou ali uma defesa de troca para tirar espaço e conseguiu fazer uma pressão defensiva melhor, roubar bolas e correr a quadra, jogar no contra-ataque, né? Conseguiu defender para correr a quadra. Por isso o Flamengo abriu 10 pontos. Então estou colocando aqui um exemplo genérico, mas eu acho que a grande função nossa é explicar as situações que acontecem na partida. Às vezes você liga o canal ali, tá zapeando e tem lá um Minas 32, Pato 15, né? Por que que tá o dobro do placar? Você tem que explicar para quem está em casa por que que tem essa diferença grande. Por que que o Pato tirou 15 pontos e voltou para o jogo? Então você tem que saber explicar para quem está em casa, trazer esses porquês, né? Trazer esses esclarecimentos, não só a leitura fria do que aconteceu na jogada X, a leitura tática, né? Mas essa leitura do ponto de vista do contexto geral, né? Explicar as situações e os contextos, os pequenos contextos que formam o todo de um jogo. Sim, sim, poxa, com certeza. E, inclusive, eu ia te focando nessa pauta exatamente mais técnica do basquete, você falou que você acompanha desde do comecinho, né, comecinho dos anos 2000, ali o final da década de 90, e eu ia te perguntar quais são, o que que você acha que são as maiores evoluções assim no basquete nessas últimas décadas e como que o pessoal que está ouvindo a gente aqui assistindo, principalmente muitos atletas nossos assistem, como você acha que os atletas podem continuar com essa tendência e surfar essas tendências para tentarem sempre estar atualizados e atingir o máximo de sucesso, assim? O que que você acha que os atletas jovens de hoje em dia têm que focar mais? Eu acho que essa pergunta é muito boa, ela dá muito pano, assim, né? Dá para a gente ficar aqui, fazer um podcast de 2, 3 horas sobre essa pergunta. Inclusive, foi um aspecto que a gente abordou com o Léo Figueiró, né? A gente tem no nosso podcast Ponte Aérea, a gente trouxe uma vez o Léo Figueiró, técnico do Vasco, aliás, um cara espetacular, muito gente boa, né? Do trato com os jornalistas, é um cara que é muito talentoso, né? Um dos grandes treinadores que a gente tem. A gente tem muitos caras gigantescos, né? O Gustavo de Conte, Pedrinho, Demétrios, Elinho, desculpa te interromper rapidinho, mas só claro. lembrando também, né, aquele você comentou do time que a gente acompanhava, eu e você, né, quando a gente era criança ali do Botafogo, ele Aham, estava nesse time também, né, lá com o Marcelinho, com essa galera toda ali, né? exatamente. Esse time Eu já Botafogo era pude. muito legal de ver. Era muito bom, era muito legal de acompanhar esse time do Botafogo, né? Tinha Fábio Pira, tinha Arnaldinho, tinha Mãozão, né? Que é o pai do Mãozinha, tinha muita gente, né? Inclusive o Léo Figueiró, que hoje é técnico do Vasco.
Inclusive, eu falei para ele já que tem uma memória afetiva em relação àquele Botafogo, justamente pelo que eu falei para vocês, porque foi o momento que eu comecei a jogar basquete vendo esses caras treinarem ali, né? Treinarem e disputarem partidas também. Mas voltando, o Léo Figueiró foi convidado do Ponte Aérea e a gente falou muito sobre esse aspecto que você perguntou, Rafael, sobre o que tem evoluído muito no basquete e um consenso nosso, né? O aspecto ofensivo do jogo evoluiu muito em relação ao passado. Eu acho que os ataques são muito favorecidos, né? Antigamente você tinha, né? E antigamente eu digo final da década de 90, início dos anos 2000, né? Você tinha a situação do hand checking, né? Você não podia encostar no cara que estava no atacante, né? Para fazer ali uma pressão. Hoje em dia você tem que fazer a pressão sem encostar, mas de maneira geral os ataques evoluíram muito, né? A caixa de ferramenta dos jogadores ofensiva é muito grande, né? E esse termo que os americanos têm, I have the bag, né? Eu tenho a mochila cheia de ferramentas, né, que eu posso lidar com as defesas no um contra um, mas muito além do um contra um, eu acho que você tem muitos elementos táticos, né? Pick and roll espalhado, você tem uma situação, né? Uma gama de variação ali de bloqueio fora da bola. Então você tem esse aspecto tático muito evoluído e o aspecto técnico dos jogadores que têm muitas capacidades ali para lidar com as defesas no um contra um. E quando você encontra esses dois elementos, você tem um leque absurdo. Tanto é que as defesas, hoje em dia, têm muito mais dificuldade para lidar com os ataques, né? Para quebrar essa possibilidade da criação de vantagens. É muito difícil você quebrar o tempo todo criação de vantagem. Não por acaso a gente tem na NBA placares altíssimos hoje, porque as defesas têm menos privilégios e o ataque está muito na frente, né, em termos de evolução. É muito mais fácil você atacar do que você defender hoje. É óbvio que em relação a esse crescimento, né, esse aumento dos placares na NBA, você tem um elemento também do aumento do ritmo, né? O pace está muito mais alto do que em relação à década de 90, por exemplo. Você tem outros elementos como a emergência da bola de três, né? Muito vindo ali na esteira do fenômeno Stephen Curry. Então, você tem hoje muito mais. A bola de três é um carro-chefe hoje, principalmente na NBA, né? No basquete de maneira geral, mas a gente vê muito mais na NBA, a bola de três. Então, eu acho que de maneira geral, os jogadores têm muitas ferramentas ofensivas do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico. E quando eu falo do ponto de vista técnico, tem um outro elemento que eu acho que entra na história, que é a rede social, né? Como é fácil para um moleque de 13 anos, de 12 anos, pegar o iPhone, né, pegar o smartphone e ver como é que o Jamoran treina, né, ver o que acontece no treino do Kyrie Irving, né? Antigamente a gente não tinha um acesso tão fácil, não existia o YouTube para a gente olhar lá como é que os times jogam, né? Você tinha lá uma situação de ver na fita VHS. Né? Eu lembro que no começo dos anos 2000 eu tinha muito VHS, né, para ver o Vince Carter jogar, né, para ver o Trace McGrady, que eu adorava jogar. Então eu tinha que gravar, saber o horário do jogo, gravar no VHS para guardar. E quando chegar do colégio, eu botava o VHS para ver o Vince Carter jogar, porque à noite eu não tinha conseguido. Hoje, um garoto de 12, 11 anos está ali zapeando na rede social. Então é muito mais fácil esse acesso de como joga, como você melhora o seu footwork. Então, isso está totalmente associado à evolução natural dos jogadores hoje, né? E fora a evolução do ponto de vista da fisiologia, né? A parte nutricional, de como você se alimenta, de como você se prepara como um atleta, né? A sua parte nutricional está muito mais evoluída, né? Então, você junta todos esses elementos, você tem um jogo muito dinâmico, e os jogadores são muito atléticos, né? Principalmente falando de Estados Unidos, né? Os jogadores são muito atléticos, são muitas possibilidades que o jogador tem de evoluir do ponto de vista físico, técnico e tático, né? Mas eu acho que, resumindo,
acho que os ataques estão muito evoluídos. A gente tem muita variação ofensiva, muita possibilidade de variação ofensiva. Os pivôs estão chutando de fora, né? Então o jogo está crescendo, está evoluindo. E acho que cabe às defesas também tentarem acompanhar, né? A gente vê muito mais as defesas se adaptando no basquete europeu, né? A gente, quem consome a Euroliga, vê muito isso, né? Mas eu acho que, principalmente do ponto de vista da NBA, a gente tem uma evolução ofensiva tremenda. Maneiro, cara, maneiro demais. E ainda falando sobre todas essas transmissões de níveis diferentes que você faz, né? Se você tivesse que pensar aí um ou dois, três, que seja, momentos mais marcantes para você de transmissões que você estava fazendo, se você pensar, pô, quando você lembra das transmissões, quais são os momentos que vêm primeiro na sua cabeça aí, que você mais lembra, que são mais marcantes para você? Cara, eu vou lembrar, eu vou trazer três para vocês. O primeiro é um negativo, porque é uma lembrança que eu tenho que não é confortável para mim, mas que me deu a dimensão de que aquilo foi quando caiu a ficha que foi uma conquista estar ali fazendo uma transmissão, porque eu entendi como era difícil você conseguir ser sucinto. É uma série de situações que você tem que colocar ali. Você tem que colocar um conhecimento de basquete para quem é do nicho, porque quem é do nicho quer acompanhar um comentário um pouco mais criterioso, um pouco mais aprofundado em relação à modalidade, mas ao mesmo tempo você tem que, pelo menos falando do meu canal, né, do canal onde eu trabalho, é um canal que tem um público geral muito grande, né, que é a pessoa ali que não é fã exatamente do basquete, mas está zapeando e caiu ali no NBB e quer ficar acompanhando porque gosta de basquete, embora não seja um grande fã, embora não saiba exatamente quem é o Gui Deodato, quem é o Baralho, né? Então a pessoa está zapeando, caiu ali, quero acompanhar. Então você tem que atender a públicos diferentes, né? Então você tem que explicar de vez em quando o que é o pick and roll, né? Quem não é do nicho não sabe o que é um pick and roll, então você tem que explicar o que é aquilo, né? Então eu lembro especificamente da primeira transmissão que eu tive muita dificuldade de navegar nesses dois lados e tive dificuldade com o lado da câmera, né? Você tem que estar ali, tem uma câmera em você, o cara fala no ponto, ó, 3, 2, 1 no ar. Você sabe que milhares de pessoas estão te acompanhando, e você tem aquela pressão, não posso titubear, não posso gaguejar, você vai ficar nervoso, bate um frio na barriga. É muito difícil fazer aquilo, né? Muita gente que está em casa acha que é só chegar ali e sair falando, mas você tem que lidar com várias situações. É o coordenador que está falando com você, é o frio na barriga, é o nervosismo. Você tem que saber que você tem que atender diferentes públicos. Então, como eu tive muita dificuldade na minha primeira transmissão, que é muito natural, foi um momento que caiu a ficha de que, cara, aquilo é uma grande oportunidade. É muito difícil fazer aquilo, eu vou ter que me dedicar muito para melhorar com o tempo e felizmente consegui melhorar, mas acho que a primeira transmissão me trouxe isso, assim, de que não é uma coisa fácil. Eu tinha um pouco essa impressão vendo os outros fazerem de casa, né? Eu ficava assistindo de casa, deve ser fácil chegar ali e falar, mas não é. São muitos elementos por trás ali que pouca gente, só quem vive aquilo sabe das dificuldades. Inclusive, uma coisa que fazendo o NBB é importante também, né? É um desafio no dia a dia, nos pedidos de tempo, né? Quando um técnico pede tempo, e aí a gente tem acesso ao áudio do que o técnico está pedindo para os jogadores, você tem que saber passar para quem está em casa o que ele desenhou na prancheta. Isso é muito difícil, né? Então ele desenha a prancheta, pede um tempo e ele pede: olha, eu quero aqui, o Wesley vai buscar o Corvalan e eu quero um pin down. E o Wesley faz o pop-out e fulano passando no fundo para dar opção. Você tem que saber falar para quem está em casa o que ele pediu ali. Você tem que traduzir
num linguajar mais popular, o que que ele pediu. Então, isso é um grande desafio também. Então, olha, gente, pop-out, o que ele quer fazer, ele quer que o bloqueio, ele quer que o Wesley faça um bloqueio para o Corvalan e abra ao invés de rolar para dentro. Abra para uma possibilidade de chute de três, ele quer o Jorginho passando no fundo como opção, caso o pop-out não dê certo. Então, você tem que saber traduzir em palavras ali para num linguajar mais simples para quem está em casa consumindo aquilo. Isso é um desafio muito grande. Primeiro, porque você tem que entender o que o técnico está pedindo, e muitas vezes não é simples de entender, porque às vezes eles pedem jogadas que são um linguajar, uma nomenclatura muito específica da equipe, que eles criaram dentro da equipe. Então, ó, eu quero uma jogada polegar, eu quero um punho, eu quero. E aí, às vezes, é uma coisa muito específica que a gente tem que explicar para quem está em casa, que ele, olha, ele está desenhando uma jogada específica, que é uma coisa que só o time conhece, mas eu acho que o time tal precisa prestar atenção nesse aspecto especificamente. E quando ele faz uma jogada, desenha uma jogada que é muito claro o que ele quer, a gente tem que também saber passar para quem está em casa. Então, eu acho que a primeira transmissão me trouxe muito esse pacote aí. Foi uma transmissão de muita dificuldade, mas aprendi muito com aquelas situações. Outras duas lembranças, né, além dessa, eu acho que outras duas lembranças legais que eu tenho aí, né, nessa jornada como comentarista, não dá para deixar de citar a final olímpica entre Estados Unidos e França, né, com o Curry fazendo. Aliás, um jogo que, segundo a FIBA, né, a FIBA colocou a atuação do Curry contra a França, né, esse último ouro olímpico em Paris, como a atuação mais clutch da história do basquete nos Jogos Olímpicos, né? Aqueles últimos 2 minutos em que o Curry consegue 3 bolas de 3 num jogo apertado, né? Então, que privilégio espetacular ele fazendo o Night Night. Que privilégio espetacular, né? E aí foi um momento também de muita felicidade, né? Porque você está comentando uma final olímpica no maior comunicação, no maior canal de comunicação do país, é um privilégio muito grande ali do lado do Marcelinho, né? Do Odinei Ribeiro também, que é um grande narrador também, então foi muito legal ver o Curry tendo esse desempenho histórico e poder testemunhar isso como comentarista num canal tão grande. É uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim. Eu acho que a terceira lembrança, né, é ainda em relação aos Jogos Olímpicos de Paris, né? A gente teve um dia na nossa cobertura em Paris, que a gente teve que fazer uma divisão, né? O Marcelinho e a Hortência tiveram que acompanhar um jogo específico na Globo. A gente teve uma divisão que na Globosat, né, com o Sport TV, a gente tinha uma equipe de comentaristas e uma outra equipe de comentaristas no Projac com a Globo, nas transmissões na TV aberta com a Globo, e a gente tinha uma equipe também na TV fechada com o Sport TV. E foi um dia específico em que o Marcelinho e a Hortência tiveram que fazer transmissões na Globo e eu fiquei, teoricamente, ali sozinho no leque de transmissões do Sport TV. E aí a gente tinha 4 quartas de finais para transmitir. E aí um dos gestores me perguntou, olha, tudo bem para você fazer os quatro? A gente sabe que pode ficar puxado, mas a gente pode dar um jeito. Eu falei, não, não precisa nem me perguntar. Eu topo fazer os quatro. Então foi um dia que eu comentei 4 jogos no mesmo dia, né? 4 quartas de finais olímpicas e, cara, foi uma criança num parque de diversões, um desafio gigantesco, porque você tem que saber minimamente como joga cada seleção, né? Então, para minha sorte, eu tinha já previamente, antes de começarem os Jogos Olímpicos, eu tinha estudado um pouco de cada time, né? Então, o básico eu tinha ali, né? A Alemanha joga muito através do pick and roll do Dennis Schroeder, né? Um time que tem muita versatilidade defensiva. A Sérvia é um time que tem muita movimentação de bola, muito pela presença do Nikola Jokic. É um time que faz muita pressão na bola, principalmente com o Avramovic. A Austrália também é um jogo de muita intensidade física. Então eu sabia mais ou menos como é que cada seleção jogava. E quando me perguntaram se queriam um outro plano B, uma outra opção. Eu falei, não precisa, pode deixar que eu faça os quatro. Obviamente, alguns, né, um ou outro jogo a gente não fez inteiro, porque a gente tinha algumas prioridades, então às vezes o jogo não era tão forte, tinha um jogo de vôlei, sei lá, Brasil
e Turquia no vôlei, que tem, né, um pouco mais de apelo do que Austrália e Sérvia, sei lá, né, dando um exemplo. Mas foram 2 jogos inteiros, um eu fiz com o Marquinhos também, né, que é jogador do Vasco, que foi um cara que esteve com a gente nos Jogos Olímpicos de Paris como comentarista, inclusive é um cara sem igual também, espetacular, muito parceiro, sabe muito do jogo, né? Então, mas esse certamente é o dia que eu mais guardo com carinho na minha carreira como comentarista, né? Ter tido a oportunidade de comentar 4 semifinais, 4 quartas de finais olímpicas no mesmo dia, foi muito legal poder participar disso dessa maneira, com essa intensidade. Maneiro, cara, maneiro demais isso. Pô, como você falou aí, a gente poderia ficar aqui horas nesse podcast falando sobre o basquete, né? A paixão de nós três que estamos aqui e com certeza de todo mundo que está assistindo também. E, pô, te parabenizar pelo seu trabalho aí no Sport TV. É muito maneiro, ainda mais, pô, eu te conheço desde criança, né? E ver a sua caminhada e acompanhar isso, ver você transmitindo jogos lá. Pô, você, como você falou aí, trabalhando com um ídolo nosso de infância, que é o Marcelinho, isso deve ser uma sensação maravilhosa aí também. Poder acompanhar todos esses níveis diferentes de basquete que eu, por exemplo, que trabalho com basquete, eu não consigo ver tudo, né? Eu trabalho o dia inteiro, então tem vezes que eu consigo acompanhar algumas coisas ou outras, algumas competições, NBA geralmente eu acompanho, basquete universitário, mas acho que você consegue ter uma dimensão do basquete em geral, porque o seu trabalho é acompanhar tudo, né? Que eu acho que, Uhum. de certa forma, é um sonho de todo mundo que é apaixonado por basquete, trabalhar assistindo e comentando vários níveis diferentes, poder acompanhar isso tudo, Olimpíada, e, pô, parabéns aí pelo seu trabalho no Sport TV, que com certeza é espetacular, é um orgulho poder falar que eu te conheço aí há tanto tempo e ver você fazendo esse trabalho excepcional. E é isso, cara. Um prazerzão ter tido você com a gente aqui no Cluncast. E quem sabe mais pra frente a gente marca de novo. Vamos, com certeza. O prazer e a honra foi todo meu, assim, é muito legal poder participar do podcast do Team Kuhn e queria elogiar também o seu projeto, né, um projeto espetacular, que tem que ser reverenciado realmente o que você faz, é muito legal ver o crescimento do projeto Team Kuhn com um monte de garoto que alimenta sonho de virar jogador. Eu acho que é muito importante ter um projeto que dê esse suporte, né? E você é um cara apaixonado pelo basquete desde os tempos de Botafogo, né? Você tem essa bagagem também muito rica, muito grande, né? E é muito legal também ver o projeto florescer, né? Parabéns pelo projeto também. E foi uma honra participar. Com certeza. Muito obrigado aí, Pedrinho, pelo tempo dedicado aí. Obrigado, André aí. Obrigado, pessoal que está assistindo. E até a próxima aí. Assistam mais o. Fiquem ligados para os próximos Chromecast. E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o Valeu. próximo.